Oi gente, tudo bem? Eu espero que a paz do Senhor esteja no seu coração, não só hoje, mas que seja eternamente. Que você tenha saúde e que as portas de Deus se abram na sua vida. Receba a paz do Senhor nesse momento no seu coração. Gente, eu estou muito feliz. O nosso canal acabou de completar 50 mil inscritos e graças a vocês, eu fico muito feliz por vocês terem acreditado nesse trabalho. Vocês que me acompanham desde o início, você que chegou recentemente, você que está chegando agora, muito obrigado por nós atingirmos esse número que é muito significativo para mim. A mensagem de hoje é o lamento de Deus. Mas antes de irmos à mensagem, como eu sempre peço para você, se inscreva em meu canal. Se ainda não for inscrito, deixe seu curtir se você já foi inscrito. Você quer que eu aborde um tema específico, que eu prepare uma mensagem com algum tema específico? Escreva aí nos comentários. E por último, recomende esse vídeo principalmente para alguém que ainda não conhece a Jesus. Vamos à mensagem? Livro do profeta Amós, capítulo 5, versículos 1 e o versículo 7. Ouça esta palavra, ó nação de Israel, este lamento acerca de vocês. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça no chão. É muito legal quando a gente recebe a aprovação das pessoas. Sabe aquele elogio sincero que a gente recebe, que te impulsiona, aquele elogio que te faz você progredir? As empresas, inclusive, utilizam de um recurso chamado feedback, em que o chefe chama o colaborador, o profissional, por uma conversa, para ter um retorno sobre o seu desempenho, sobre as suas metas, sobre o seu comportamento na empresa. Pois bem, Deus também usa o recurso do feedback. É quando Ele chama a nossa atenção para nos dar um retorno, ou aprovando ou lamentando. Mas a própria Bíblia diz que bem-aventurado é o homem a quem Deus louva. A Bíblia está falando da pessoa que recebe a aprovação de Deus, é a pessoa que recebe o like de Deus, o elogio de Deus, porque anda de acordo com a sua vontade. Jó capítulo 1, versículo 8, quando Satanás ele chega diante da presença de Deus para acusar Jó, sabe o que Deus diz para o inimigo? Ele diz assim: você está olhando esse cara aí? Está olhando meu servo Jó? Esse cara aí não tem ninguém na terra semelhante a ele, porque ele é reto, ele é honesto, ele é temente a Deus e ainda por cima se desvia do mal. Imagine você recebendo um elogio de Deus dessa forma. Esse foi o feedback de Deus com relação a Jó. Porém, o texto que eu acabei de ler no livro do profeta Amós, esse texto faz parte de uma lamentação de Deus. Eu quero falar não apenas do Deus que aprova, eu não quero falar do Deus que elogia, eu quero falar nesta mensagem do Deus que lamenta. E isso é importante de ser internalizado e compreendido, porque as pessoas olham para Deus e acham que Deus é aquela pessoa que aplaude tudo que as pessoas fazem, que Deus é aquele que apoia tudo, principalmente numa época como a nossa, que todo mundo quer ganhar likes, todo mundo quer ser curtido. Há pessoas por aí que enganam todo mundo, engana a esposa, engana os filhos, engana o chefe no trabalho e ainda assim acha que é aprovado por Deus, acha que é filho de Deus. Gente que, por exemplo, descredibiliza a Bíblia. Eu conheço muita gente que rebaixa a autoridade e importância da Bíblia, coloca a Bíblia no submundo. Eu conheço pessoas que colocam as suas ideologias sobre a Bíblia, tiram da ideia aquilo que pensam e acham que está tudo certo, acham que Deus apoia tudo isso. Eu vejo, por exemplo, cantores famosos, atores, jogadores de futebol que se diz que é cristão, mas leva uma vida imoral, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com as bases que formam o caráter cristão e acham que Deus apoia tudo isso que eles estão fazendo, levando uma vida imoral, sem regras, sem respeito à autoridade de Deus e acha que é filho de Deus, ainda acha que é cristão, que é um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. Não, gente, peraí, não é assim não. A graça de Deus é inclusiva, mas o céu é exclusivo. Ou seja, o convite, o abraço de Deus é para todo mundo. Porém, no céu só entra quem é lavado e comprado pelo sangue de Jesus. Não entra no céu se não for santo. Como diz a canção, só entra no céu quem aqui for fiel. Você não pode levar uma vida desregrada, uma vida que desagrada a Deus e ainda ficar esperando a aprovação de Deus. É a mesma coisa daquele funcionário que passa o mês todo enchendo linguiça e quando chega no final do mês não bate a meta e quer receber aplauso do chefe, quer receber o certificado. Não cola, gente, não cola. Se você quer receber a aprovação de Deus,
Aqui está a base, Jó capítulo 1, versículo 8. Seja temente a Deus, seja servo de Deus, se desvie do mal e seja reto em seus caminhos. No primeiro versículo que eu li para abrir essa mensagem, Deus faz uma lamentação por um filho que ama. Quem é esse filho que ama? É a própria nação de Israel, que naquela época, naquele contexto, estava tão afastada de Deus que era motivo do desgosto, era motivo da lamentação de Deus. No livro do profeta Oséias, o próprio Deus chama Israel de meu filho amado. Porém, esse filho amado, durante todo o período profético, sempre deu desgosto para Deus. Sabe aquele filho que dá desgosto para Deus, que não merece elogio, mas só merece a lamentação de Deus? Esse filho foi Israel durante todo o período profético. Porém, Deus teve um outro filho. Mateus capítulo 3, versículo 17. Esse filho é Jesus Cristo. Quando ele desce às águas para ser batizado por João, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de pomba. E uma voz se ouve no céu que diz assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Se o Israel do período do profeta Amós era aquele que trazia lamentação a Deus, Jesus Cristo é o Filho de Deus, que trouxe prazer para o próprio Deus. É aquele filho que o Pai olha para ele e dá gosto de olhar. Você que é filho de Deus, sabe como é que Deus olha para você? Deus olha para você com prazer. Deus olha para você e tem gosto de olhar para você. Ele vê você trabalhando na sua obra, se esforçando. Ele vê você lutando para todos os dias renunciar aos prazeres da carne. Quando Deus olha para uma pessoa assim, Deus olha e diz: eu também sinto prazer em olhar para uma pessoa nesse tipo. É a pessoa cujo espírito se move no coração. Você é essa pessoa que nasceu de Deus, que recebe a aprovação de Deus, que recebe não a lamentação, mas recebe aquele elogio que Jesus contou nas parábolas: servo bom e fiel, tu foste fiel no pouco, mas sobre o muito vou te colocar. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É assim que Deus fala para você que anda segundo o coração de Deus. Mas por que razão Deus faz uma lamentação e não elogio por um filho que ele amava? O que eles fizeram de tão grave para merecer a lamentação de Deus? Versículo 7 que nós lemos desse texto: vocês transformaram o direito em amargura. Gente, isso aqui é muito sério. Eles transformaram o direito em amargura. O que isso significa na prática? É a institucionalização da perversidade no lugar daquilo que é direito. É a normalização daquilo que aos olhos de Deus é abominável. É a ressignificação de conceitos morais históricos. Isaías capítulo 5, versículo 20, Deus diz assim para essas pessoas que gostam de ressignificar conceitos. Deus diz assim: ai dos que ao bem chamam mal e ao mal chamam bem. Ai daqueles que fazem da luz escuridade e da escuridade luz. Ai daqueles que dizem que o doce é amargo e que o amargo é doce. Porventura nós não vivemos numa sociedade que faz exatamente isso? É essa a nossa geração? Parece que o profeta Amós está falando para nós hoje. É a própria voz de Deus falando para nós hoje. De pessoas que mudam conceitos, de pessoas que institucionalizam a corrupção. Nós vivemos uma realidade política em que se institucionalizou ser desonesto, em que é normal ser político sem caráter. É essa a nossa realidade, mas Deus continua bradando. Os conceitos podem ser mudados pelos homens, porém permanecem inalterados diante de Deus. Para Deus o que é certo sempre vai ser certo e o que é errado sempre vai ser errado, porque o que define o certo e o errado não é o prazer, não é a filosofia, não é a política, não são os tempos, não são as estações. Quem define o que é certo e o que é errado, quem define os padrões é a própria natureza do caráter de Deus. Mas o que consistia a transformação do direito em amargura? Capítulo 2 do profeta Amós, Deus faz a acusação grave. Olha o que eles faziam, em que consistia essa transformação? Eles vendiam o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Amós capítulo 2 e versículo 6. Sabe o que isso significa na prática? Naquela época e nos dias de hoje, fazendo uma aplicação para os nossos dias, é a desvalorização da vida. É achar que a vida humana tem o mesmo valor que coisas. É coisificar a vida humana e humanizar as coisas. Essa é a realidade do nosso tempo.
Quando um pé de madeira vale mais do que a vida humana, quando um pet de estimação tem o mesmo valor ou um valor maior do que um bebê na barriga da sua mãe. Um bebê na barriga da sua mãe merece que a sua vida seja interrompida, porém um pet de estimação merece e tem direito a tudo aquilo que uma criança teria. Não é assim. Os papéis estão invertidos. Deus criou as coisas e cada coisa Deus colocou um valor, uma hierarquia de valores. Deus tem uma hierarquia de valores. A vida humana está no topo. A vida do homem vale mais do que um animal. A vida do ser humano vale mais do que uma árvore. Hoje se tira a vida de uma pessoa por besteira. Hoje se desvaloriza a vida por qualquer coisa. Não é assim. Não é esse o padrão. Para pessoas que desvalorizam a vida humana, Deus tem uma lamentação a fazer para você. Deus não te elogia, Deus não te aprova. Você é abominável aos olhos de Deus. Jesus não usou seu sangue para comprar coisas. Jesus usou o seu sangue para comprar vidas. E vidas que têm o valor do sangue precioso do Filho de Deus. Capítulo 2, versículo 7 do profeta Amós. Olha o que mais eles faziam. Eles pisavam na cabeça dos necessitados como se pisa o pó da terra. O que isso significa na prática e qual é a aplicação para o dia de hoje? São pessoas que usam vidas humanas para conseguir coisas. No primeiro caso, no caso anterior, as pessoas igualam a vida humana no mesmo valor que o valor dos animais, que o valor das coisas, que o valor das plantas. Nesse segundo caso, são pessoas que usam a vida humana para conseguir coisas. Sabe aquelas pessoas que pisam na cabeça dos outros para que sirva de escadinha para subir na vida? Isso merece uma lamentação de Deus. Se você é dessa pessoa que se vale de alguém, dos talentos de alguém para se dar bem na vida, você não merece nada mais do que a desaprovação de Deus, o lamento de Deus. Capítulo 2, versículo 7, parte B. Olha o que eles faziam. Pai e filho ficavam com a mesma mulher. Na prática, nos nossos dias, sabe o que significa? É a ressignificação de conceitos sexuais. Nós vivemos em uma época da revolução sexual, da liberdade sexual. Esse é o nosso tempo em que se mudam os conceitos para se adaptar a comportamentos. Porém, a palavra permanece a mesma. O homem pode mudar conceito, mas a realidade não pode ser mudada. Para Deus, vai continuar sendo abominável. E para pessoas que mudam conceitos, para pessoas que ressignificam conceitos sexuais para acomodar comportamentos que a Bíblia diz que é pecado, essas pessoas merecem a lamentação de Deus. O que mais eles faziam que configurava na transformação do direito em amargura? Amós capítulo 2, versículo 8. Eles deitavam junto aos altares pagãos com roupas empenhadas. Como isso funcionava? Funcionava da seguinte forma: se um pobre necessitado pedia dinheiro emprestado para alguém, essa pessoa que pedia dinheiro emprestado não tinha garantia nenhuma, então ele empenhorava, era obrigado a empenhorar a própria roupa do corpo. Eles davam como garantia a própria roupa do corpo. Isso, quando eles não pagavam, o que acontecia? Aqueles a quem eles deviam, os credores, iam lá e literalmente tiravam a roupa do corpo para fazer de pano de chão, para eles se deitarem nos altares pagãos. Isso significa na prática, são pessoas que usam da miséria e da necessidade humana para lucrar na vida, para se corromper espiritualmente. São pessoas que usam da necessidade básica dos outros para se dar bem na vida. Para essas pessoas, Deus tem uma coisa a dizer: ai de vocês, eu lamento por vocês, vocês são um desprezo, vocês são uma vergonha, vocês merecem uma lamentação. O que mais eles faziam? Amós capítulo 2, versículo 8, parte B. Eles bebiam vinho comprado com multas injustas, ou seja, é aquele tipo de pessoa que usa e explora alguém para sustentar a sua farra. É alguém que faz farra usando a miséria do outro. Isso aqui fala com a nossa classe política, com o Estado brasileiro, que aplica sobre os seus cidadãos uma carga tributária injusta. E com esses nossos impostos é que nós sustentamos a farra que acontece nos bastidores. É com esses impostos que nós, infelizmente, sustentamos a corrupção que existe aí. Mas essa palavra não fala só com políticos, não. Essa palavra também fala com líderes religiosos que usam e abusam do dízimo, das ofertas dos seus membros para sustentar as suas farras, para sustentar
as suas mansões, pessoas que ostentam o seu jatinho, que ostentam as suas grandes fazendas à custa do dinheiro, do dízimo suado dos irmãos, pessoas que sustentam o seu luxo enquanto tem alguém na sua igreja passando por necessidade, pessoas que ostentam jatinhos enquanto tem alguém que anda quilômetros para chegar numa congregação para interceder por esse mesmo líder. Exatamente. Eu sei que essa mensagem é forte, eu sei que pode magoar alguém, mas é Deus falando, é Deus dizendo: eu abomino vocês que aplicam multas injustas, carga tributária injusta, eu abomino vocês que ameaçam os fiéis, que se não ofertarem o devorador vai comer tudo que eles têm, que usam de chantagem para poder sustentar as suas farras, a sua vida imoral e de extravagância. Eu não estou falando contra dízimo, eu não estou falando contra oferta, eu estou falando quem abusa, eu estou falando quem explora a fé das pessoas para se manter no luxo, enquanto tem alguém com fome na sua igreja que não recebe assistência. Amós capítulo 2, versículo 12, o que mais eles faziam? Eles deram vinho aos nazireus. Os nazireus tinham um pacto com Deus de não tomar vinho. Se tomasse vinho, corrompia o pacto do nazireado. Era por isso que, por exemplo, João Batista não tomava vinho, Sansão também não deveria tomar vinho, mas chegou-se numa época em Israel em que eles obrigavam, incentivavam, usavam argumentos para incentivar os nazireus a tomar vinho. O que isso representa nos dias de hoje? São pessoas que estão perdidas e que influenciam outras pessoas a se perderem também. São pessoas que ficam forçando quem anda na retidão a fazer coisa errada. São pessoas que criticam quem quer fazer a coisa certa, que caçoa, que coloca termos pejorativos para quem quer andar na linha certa. É gente que corrompe o caminho de outra gente. São pessoas tão perversas, mas tão perdidas, que não querem ir para o inferno sozinho não, que querem levar um monte de gente junto com ele, que não suportam alguém vivendo em santidade, que quer perverter, que quer atrapalhar a vida do próximo. Deus olha para essas pessoas e dizem: vocês são lamentáveis, vocês são reprováveis, eu odeio o que vocês fazem, porque vocês estão colocando tropeço em quem quer fazer a coisa certa. E por último, o que mais eles faziam? Amós capítulo 2, versículo 12, parte B. Eles proibiram os profetas de profetizar. Ou seja, a voz de Deus estava tão incomodando porque estava censurando aquelas abominações que eles faziam, que eles resolveram silenciar a voz de Deus. Silenciou os profetas, silenciou a voz de Deus. Quem silencia profeta porque não quer ouvir Deus falando? Sabe por quê? Porque a profecia não é para passar a mão na cabeça de ninguém. Hoje em dia a gente vive uma época em que as profecias que a gente ouve em muitos púlpitos aí são só palavras motivacionais. Você vai vencer, Deus está contigo, Deus vai abençoar teu ministério, Deus vai te levar para o mundo todo. Essas profecias, elas estão longe daquilo que a Bíblia diz que é a profecia, porque o caráter da profecia bíblica é trazer alguém para perto de Deus, é chamar as pessoas para o arrependimento, é denunciar o erro, é apontar o pecado. E sabe por que as pessoas querem silenciar os profetas? Porque os profetas tocam na ferida, porque os profetas apontam o erro, silenciaram a voz dos profetas. Eles estavam dizendo: a voz de Deus é completamente dispensável. Hoje em dia, sabe como é que fazem? Silenciam a Bíblia, fecham a Bíblia para ouvir a voz de falsos profetas. E isso é abominável. Não silencie os profetas. Não corte a cabeça dos Joões Batistas dos dias de hoje. Não feche a sua Bíblia. Quando você fecha a sua Bíblia, você está fechando o maior livro profético que existe. Mais uma vez, eu não trago uma mensagem doce para você ouvir. Mais uma vez, eu não estou trazendo aqui um evangelho e mamão com açúcar para você. O que eu falei nessa mensagem, eu reconheço que são palavras duras. Porém, eu estou aqui na qualidade de mensageiro de Deus para dizer: e Deus não apenas aplaude pessoas. Tem pessoas dos dias de hoje que Deus está a ponto de vomitar. Lá em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, a igreja de Laodiceia, Deus disse: eu estou a ponto de vomitar da minha boca, eu quero vomitar vocês, porque vocês estão mornos, porque vocês estão transigindo com o mundo. São pessoas assim que nós vemos muito hoje em dia, pessoas que levam uma vida de qualquer jeito, sem compromisso com Deus e querem ser aprovadas por Deus. Sabe como é que Deus vai dizer no último dia para você? Eu nem vos conheço. Porém, Deus está te dando uma oportunidade hoje.
Deus está te dando a oportunidade para você se arrepender e voltar à presença de Deus. Eu comecei essa mensagem falando de 2 filhos. Eu falei do filho que desagrada, que merece a lamentação, e o filho que causa o prazer em Deus. Que tipo de filho você é? Você é aquele filho que causa desprezo para Deus? Você é aquele filho que gera em Deus uma lamentação, que faz Deus lamentar por você? Ou você é aquele filho que Deus olha e diz: esse aí é meu filho amado, em quem eu tenho prazer em ver ele na igreja. Eu tenho prazer em ver ele fora da igreja, trabalhando, evangelizando, testificando. Eu tenho prazer em ver ele dentro de casa como marido, como filho, como profissional. Que tipo de filho você é? Eu quero que você faça uma escolha nesse momento. Escolha quem você quer ser. Se você quer ser aquele filho que agrada a Deus ou aquele filho que faz Deus lamentar por você existir. Mas eu quero orar por você. Se essa mensagem falou profundamente ao seu coração, eu quero orar pela sua vida. Pai, abençoa essa pessoa que se sentiu comovida por essa mensagem, que é um filho que vem te dando muitas lamentações, mas essa pessoa foi comovida, foi convencida pelo Espírito Santo a mudar de posição. Senhor, cuida dessa pessoa, perdoa os seus pecados, Senhor. Limpa aquilo que não está de acordo com a tua vontade, para que essa pessoa receba a tua aprovação, para que essa pessoa seja um obreiro aprovado e não reprovado, digno de lamentação. Senhor, que eu te peço em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, e se você decidiu entregar a sua vida para Jesus, procure uma igreja genuinamente bíblica para você caminhar junto com os teus irmãos da fé. E o nosso encontro está marcado para a próxima quarta-feira, a partir das 19 horas. Eu espero por você. Também me siga no Instagram, que todos os dias eu tenho uma mensagem para abençoar a sua vida.